Olá, eu sou a Tami do Literatame e hoje estou com o Itamar Vieira Júnior, que escreveu Torturado. Bom, Itamar, primeiro, muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz de finalmente te conhecer, que desde que eu entrei em contato com a sua literatura há uns 2 anos, a gente tem essa vontade de se encontrar e que ocasião maravilhosa. Então, você acabou de lançar esse livro que saiu, ganhou o prêmio Leia, né, em Portugal. Sim. E agora foi publicado no Brasil pela Todavia. E eu queria que você desse uma pequena apresentação do livro, assim, falasse um pouco sobre o que é o Torturado. Torturado é uma história muito humana, eu diria, que fala de um Brasil que ainda existe, resiste, mas que está cada vez mais afastado de nós que vivemos na cidade e que vivemos uma vida muito tumultuada, distante do interior do país, né? Então é uma história que fala de 2 irmãs, né, que sofrem um acidente logo no começo do livro. Uma delas ficará muda, mas a gente vai descobrir isso ao longo da história. E elas é um romance de formação, porque aborda a vida dessas personagens da infância à maturidade e vai acompanhar todas as transformações pelas quais elas irão passar. E é um livro que fala sobretudo da luta pela terra, do amor à terra, né? Da escravidão que permanece em nosso país com formas diversas de exploração, né? Ela não foi extinta em 1888 e o livro toca nessa questão. E o romance fala basicamente sobre isso. Muito bem. O livro ele é dividido em 3 partes, né? Primeiro o Fio de Corte, depois o Torturado e o Rio de Sangue. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa divisão, assim como ela se deu, porque essas 3 partes, e também sobre a escolha do título, porque o Torturado tem uma relação muito forte com a Belonísia, mas ele também é bem representativo do universo todo do romance, né? Então, sim. Como que foi essa escolha? O livro é dividido em 3 partes porque é contado por 3 narradoras. Então eu precisei dividir a história para que ficasse bem amarrado, compartimentado, né? Foi uma escolha que eu fiz, que cada parte contemplasse uma das narradoras. A gente tem as 2 irmãs narrando a primeira parte e a gente tem uma personagem distinta, que eu não vou contar, que narra a última parte, né? Essa personagem é uma personagem que atravessou o tempo, né? Que tem uma visão maior da história. E ela soa como a nossa própria consciência social, né? Porque ela é uma personagem que viveu a escravidão e outros momentos terríveis da história da população negra, e ela pôde atravessar o tempo e acompanhar, né, o desfecho do romance. Mas as 2 primeiras partes é narrada pelas irmãs, né, que embora sejam muito próximas, em algum momento elas vão estar distantes também, elas têm comportamentos, têm visões diferentes do mundo, né? Enquanto a Bibiana vai ganhando uma consciência política crescente, né, a Belonísia é uma força da natureza, porque ela defende a terra pelo simples fato dela não se ver dissociada da terra, né? Não se ver longe da terra. Ela é a terra também, né? Ela é a natureza. Então, isso que me fez escrever o livro em 3 partes. Agora, sobre o título Torturado, esse romance começou a ser escrito há muito tempo. E essa história me acompanha há muito tempo, né? Só que eu não tinha maturidade para escrever. E aí depois, com a minha vivência com trabalhadores do campo, eu retomei essa história e pude contar. E o título foi a coisa que permaneceu desde o início. Vem de um verso do poema Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. E é uma expressão que fala sobre esse mundo tão anacrônico e ao mesmo tempo cruel, presente, de trabalho que permanece no campo do país, né?
enquanto a gente tem uma mecanização brutal do trabalho no campo, que expulsa as populações do campo, a gente tem, na mesma medida, uma população que resiste, ainda trabalha com objetos rústicos, como um arado, né? E o torto arado, o arado torto que aparece na história, que tem uma relação forte com Belonísia, é um instrumento de trabalho que foi carregado pelos antepassados dela e que se deformou com o tempo, mas ainda continua rasgando a terra para semear a vida, né? Então eu acho que o título, essa é a razão de ser do título. Maravilhoso. Bom, então você falou um pouco sobre as narradoras, né? Eu acho que é um dos pontos altos assim do livro. Então a gente tem como protagonistas e narradoras essas duas irmãs, que são praticamente inseparáveis, né? E por muito tempo até meio indistintas, cujas falas se misturam bem. Quais foram as dificuldades para delinear as particularidades de duas vozes que são diferentes, mas ao mesmo tempo estão tão vinculadas uma à outra, somadas ao desafio de emular uma mulher, ou duas, ou três, se a gente considerar essa terceira voz, e ainda mais pensando mais especificamente nessa terceira voz, qual a dificuldade também de trazer junto dela tudo aquilo que ela viveu acompanhando o colonialismo, a escravidão no Brasil, cujos traços, como você falou, permanecem ativos até hoje. Assim, como é que foi para você lidar com tudo isso? Assim, né? O livro é protagonizado por mulheres não por acaso. É porque nessas comunidades rurais, né, principalmente no sertão da Bahia, no sertão do Nordeste, no interior do Nordeste, as mulheres elas têm um protagonismo muito forte. Os homens terminam morrendo cedo, ou pelo excesso de trabalho, ou pela própria violência, né, que é gritante, continua a ser gritante no campo no Brasil, né? Os dados nos mostram que essa violência crescente nos últimos anos tem crescido mais ainda. Isso termina ceifando a vida dos homens, ou pela falta de suporte do Estado em manter aquelas pessoas ali com financiamento das suas pequenas produções agrícolas, com irrigação, no caso do Nordeste, que tem um regime de chuvas muito irregular. Os homens terminam migrando para outras regiões do país para poder trabalhar ou no corte da cana, aqui no Sudeste, ou nas fazendas de gado do Centro-Oeste, né? E as mulheres assumem esse protagonismo na família. Por consequência, elas terminam, porque uma comunidade não deixa de ser uma grande família, então elas assumem o protagonismo nessas comunidades também. Por isso o livro é narrado por mulheres. Se eu queria contar uma história sobre essa região, sobre o Brasil rural, o Brasil quilombola do sertão nordestino, eu teria que falar das mulheres que têm um grande protagonismo nessa região. E é claro que quando você vai... Eu sou um narrador único, né? Eu sou um escritor só. E você vai falar de personagens, a história é narrada em primeira pessoa, né? Em todas as três partes. Então, é claro que eu tinha que ter o cuidado de que cada um é uma voz. Embora Belonísia e Bibiana sejam muito, muito próximas, elas tinham vozes distintas e maneiras distintas de olhar o mundo. E isso eu precisava trazer, né? Para que essas personagens soassem críveis, né, para o leitor. E eu percebi que eu acho que eu tive determinado sucesso nessa minha tentativa recentemente, porque o livro está sendo traduzido para o italiano e o tradutor ele veio com questões divididas nas três partes. E aí só agora eu pude notar como a fala das duas são diferentes, né? A Bibiana, ele veio com questões que não se repetiam com a Belonísia. A Belonísia é muito mais terra, fala muito a linguagem coloquial, a linguagem da região. Então isso ficou bem demarcado, bem distinto, assim. E eu pude ver que eu tive um relativo êxito na construção da história. Sim, com certeza. Por isso que eu fiquei até interessada em saber um pouco mais de como você chegou a isso, né? Eu até ia te perguntar mesmo, assim, por que narrar no feminino? Porque eu concordo totalmente com você. Eu acho que se o livro tivesse narradores homens, talvez nem desse pra contar essa mesma história, né? Então foi uma
uma sensibilidade muito grande que você demonstrou aqui. O livro ele é bem trabalhado pela lógica do duplo, né, também. Ele tem as duas irmãs, tem a ideia de um corpo que é humano, mas também pode ser encantado. Tem o feminino e o masculino, que são duplos que não necessariamente se anulam, né? Eles podem coexistir, coexistem, mas também tem aqueles duplos que não podem estar juntos, tipo a voz e o silêncio, a fertilidade e a esterilidade, o medo e a coragem, a obediência e a insubordinação, que eu acho que guia o romance todo, e também um Brasil que manda e o outro que obedece até certo ponto. Essas relações duplas foram conscientes para você? Foi, e eu acho até que o objeto que conduz um pouco a narrativa, né, que vai surgir em determinados momentos, a faca, e a faca vai estar no título, né, o fio de corte, a gente vai ter o torto-arado, que de uma certa forma é um objeto que está também dividindo a terra, está sucando a terra, né, era uma forma de trabalhar as contradições, essa contradição que existe, né, no nosso país. Imagine para nós que estamos aqui numa biblioteca, numa das maiores metrópoles do mundo, né? Pensar que existe um Brasil rural ainda muito, onde as pessoas vivem como se o tempo não tivesse passado, né? Com os mesmos problemas, as mesmas tragédias do passado, mostra um pouco essa dualidade, né? Então o fio de corte está conduzindo toda a história, está dividindo a vida, né? E a partir dessas divisões que as personagens vão ter uma compreensão do todo, né? Seja pelas tragédias pessoais, físicas, seja pela própria história, né? A história com H maiúsculo que eu falo, né? Que também está muito presente na narrativa. Que elas que a história vai se consolidar, né? Vai se moldar a partir dessas dualidades que são humanas, né? Nós somos ninguém, e eu acho que isso ficou muito marcado. Todos nós temos o bem e o mal dentro da gente e a gente precisa saber como é que trabalha isso. E as irmãs, elas às vezes vão ter isso dentro dela muito, muito demarcado e às vezes controlam, às vezes não controlam, né? Tanto que não é essa insubordinação pode ter um desfecho às vezes trágico, né? E isso não quer dizer que é bom ou mal, mas trabalhar essas dualidades nos aproxima da complexidade do que é ser humano, né? Então, você falou da história com H maiúsculo. E parece haver um movimento de ampliação do campo de visão narrativa do livro, que no início está muito voltada para si, como pede a infância, e depois vai ficando mais consciente da sua participação dentro de um sistema comunitário que contém cada subjetividade. E a história da Bibiana e da Belonise, ela se abre então para essa história com H maiúsculo, que passa a participar mais do romance, né? Eu queria saber qual das duas histórias veio primeiro para você, assim, por onde você começou a pensar o Torturado? É boa essa pergunta sua, Tami, porque embora a personagem que inicia o livro, né, a Bibiana, inicia o livro narrando a história, a Belonise foi a personagem que veio primeiro. E assim, a gente quando está escrevendo um romance, a gente vai se acostumando com a história, vai se ambientando com a história. Então eu comecei a narrar a história de determinado ponto, que eu não vou contar, mas só depois de umas 40 páginas escritas, eu pude ver que a história não iniciava ali, né? Existiam outras coisas que não haviam sido contadas e que precisava abrir o livro. Então, a gente vai se acostumando, vai se ambientando com a história, né? Vai criando intimidade com a história e então a gente vai moldando o próprio romance a partir dessa nossa ambientação, que a gente vai conhecendo a própria história, porque a gente não conhece de imediato tudo, né? A gente pode até pensar em alguns pontos, saber onde quer chegar, mas a história ela vai se desenvolvendo na medida que vamos escrevendo. E a história da Belonise, ela surge primeiro, né? Então ela veio antes e a história da Bibiana não é complementar. É uma outra visão de mundo que era necessária estar no romance, né? E que foi se desenrolando a partir da história de Belonise também.
E as dificuldades são muitas, né, enquanto você está escrevendo. E eu penso que a gente vai superando isso com a escrita, com a leitura, né? A gente vai se acostumando com a história, né? Vai criando intimidade com a história. Sim, exatamente. Eu acho que a construção que você fez, da estrutura assim, narrativa do livro, faz com que a gente também crie logo de imediato uma simpatia, um sentimento de intimidade muito grande com as personagens que vão guiar a gente depois, né? Então, eu acho, para finalizar, porque eu acho assim comoventes a presença e o simbolismo do barro na história. Sim. Como a terra é determinante para a vivência desses personagens e como ela remete a uma ancestralidade que se embrenha neles, nos personagens, de modo muito determinante. Mas, acima de tudo, o que me encantou em relação a isso, assim, ao barro, à ancestralidade, foi que a relação com a nossa própria história enquanto povo brasileiro, né? E ultimamente eu tenho tentado chamar bastante atenção para o potencial transformador da literatura e para suas possibilidades assim como ferramenta revolucionária em certa medida. E o seu livro me parece uma forte prova dessas minhas crenças. Então eu queria saber se você pensava nisso enquanto você escrevia o Torturado, nesse potencial transformador, e se você acredita nessa possibilidade de revolução pela literatura e talvez esse livro mais especificamente. Eu sou uma pessoa que tem imensa fé na literatura. Eu acho que a literatura é tudo isso que você diz, né? Dentro do espectro da arte, das expressões artísticas, a literatura é aquilo que a gente talvez viva mais intimamente, porque a leitura de um livro é uma coisa muito silenciosa, muito íntima, né? A maior parte do tempo a gente faz isso sozinho. E aquilo possibilita que a gente crie uma empatia com os personagens. Às vezes você até pode não gostar de um personagem, mas você vai evitar julgá-lo, porque você está vivendo aquela vida, né? Eu costumo dizer que a gente faz um contrato com o autor e com as personagens quando a gente vai ler um livro, que durante um tempo a gente vai trocar de vida ali, né? Vamos viver aquelas vidas. E isso é a forma mais... Eu falo por experiência própria porque eu sou leitor. É a forma mais interessante de se criar empatia pelo outro, né? De viver a vida do outro, né? E saber que o que tem é colher da literatura as experiências humanas que são as nossas próprias experiências. Por mais que a gente não tenha vivido isso aqui, vai ter muito de nossas vidas num romance, né? Se passa ele em qualquer parte do mundo, a gente vai reconhecer o que há de humano em nós, nas personagens de qualquer romance. Então eu tenho uma fé imensa na literatura. E quando eu falo na terra, e você falou da terra, dessa relação com a terra, eu tinha uma preocupação muito grande de que essa história fosse contada a partir da perspectiva dessa população, dessas pessoas que estão aqui, né? Então, mesmo no campo da criação literária, eu tinha que construir personagens que fossem muito próximas às populações que vivem no campo e que contassem sua forma de ver o mundo, que não é a minha, não é a sua, né? Não é a de muitas pessoas, mas é uma forma que não deve ser desprezada e que talvez se a gente olhar para a terra, para o mundo, de uma forma muito íntima e próxima, como por exemplo as irmãs olham, né? Que a terra não é algo que está afastado do nosso corpo. Nós somos a terra, né? Somos o corpo, somos a natureza. A natureza não está externa ao homem. Criamos um sentimento de humanidade que não se conecta com a natureza e transformou a natureza em coisas, né? Em objetos, mercadorias. O rio é um recurso, não é uma pessoa, né? E esses personagens olham para a natureza quase como se fosse uma pessoa. A terra é alguém com personalidade que te diz o que fazer, o que plantar, o que colher, como viver. Da mesma forma a montanha, os rios. Então, isso é o que para mim é uma mensagem que os trabalhadores rurais me passaram, é uma mensagem que os quilombolas me passaram, que os grupos indígenas me passaram e que eu encontrei o espaço para tocar as pessoas talvez e contar isso através de um romance.
enquanto eu escrevia, eu queria... É muito interessante o percurso desse livro, porque enquanto eu escrevia, eu queria contar essa história que existe ainda no Brasil para os brasileiros. E terminou que como eu não conhecia editoras, nem vivia no meio editorial, submeti o livro a um concurso, a um prêmio, que é o Prêmio Leia. E a história atravessou o oceano, foi lançada primeiro em Portugal e teve uma grande repercussão lá. E eu ficava imaginando, gente, mas essa história, por mais que os portugueses tenham um vínculo muito forte com o Brasil e tenham uma participação nos episódios que o romance trata, uma responsabilidade, eu diria, né? Essa história é muito brasileira, mas eu acho que os elementos universais que contém aqui é que tocaram eles lá e agora o romance chega ao Brasil também, está encontrando os leitores, eu acho tudo isso muito bom. Enquanto eu escrevia, eu fui movido por esse sentimento de contar essa história para as pessoas, né? E contar essa forma de ver o mundo, falar sobre a violência que tanto nos incomoda, né? Eu não sei o que te leva a ler determinado livro, mas eu sempre procuro as questões que me incomodam. Assim como eu leio sobre o que me incomoda, eu costumo escrever sobre o que me incomoda também. E isso é o que me move dentro da literatura. Sim, é uma trajetória linda do livro. Então agora eu vou pedir para você ler um trechinho. Sim. A faca ressurgiu, rutilante, entre as coisas que Belonísia levava em sua sacola de palha. Por um instante, Bibiana não acreditou se tratar da mesma peça que havia desaparecido da casa antiga, provavelmente pelas mãos de Donana. Caminhou até a frente da casa da mãe, as filhas chamando do lado de fora para que visse o batizado de bonecas que Ana estava preparando. Se aproximou, muda, e retornou para a cadeira velha onde pendia a lâmina. Estendeu os dedos e sentiu que estava quente ao seu toque, quase candente, quando confirmou do que se tratava. Sentiu vergonha por estar espiando a sacola da irmã, mas não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver o que julgava soterrado em sua memória. A cicatriz de sua língua se ressentiu da recordação, formigou e lançou Bibiana de novo ao dia do acidente. A mão da avó, por um instante, desabou sobre sua cabeça, que se tornou pesada com as interrogações que surgiram com a imagem. Puxou o objeto pela ponta, até que se revelasse por inteiro. A empunhadura de marfim bem acabada, pomos e guarda de um metal mais embaçado, lâmina brilhante sem envelhecer, e um fio de corte que parecia vibrar, prestes a rasgar o pequeno campo de atmosfera em seu entorno, como se dividisse com um talhar um pequeno lenço de seda. Então, Itamar, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada por deixar a gente viver a vida da Bibiana e da Belonísia. Foi uma experiência maravilhosa, parabéns pelo prêmio super merecido. E eu acho que é isso, esse livro lindíssimo aqui foi publicado no Brasil pela editora Todavia. E é isso, obrigada. Eu que agradeço suas perguntas, a sua leitura, né? Poder responder as suas perguntas me fez reviver um pouco a trajetória de escrita desse livro, né? E é sempre bom deixar essa chama acesa na gente. E vida longa ao Literatame, à literatura, ao Torturado. Com certeza. Obrigada, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.